Estamos de volta aqui no RBC Notícias para falar de esportes. E o astro do basquete, Shaquille O'Neal, informou que vai encerrar sua carreira. Shaquille O'Neal foi um dos grandes jogadores de basquetebol, fazendo um destaque no Chicago Bulls e também na seleção norte-americana. Mas agora, mais informações esportivas com o Gil Arruda, que está aqui conosco para participar do RBC Notícias. Tudo bem, Gil? Tudo bem, João. Tudo tranquilo, como sempre, muitas notícias do esporte aí. Ok, nessa última quarta-feira, tivemos aí a sequência, ou a final, né? Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Curitiba e Vasco da Gama jogaram em São Januário, primeiro jogo, e deu Vasco 1-0. Um grande jogo, uma festa muito bonita, diga-se de passagem, como faz muito tempo que a gente não vê no Rio de Janeiro, né? A final foi realizada em São Januário, o primeiro jogo da grande final, o Vasco que fez umas boas oportunidades no primeiro tempo, o Curitiba conseguiu se segurar, aí no segundo tempo acabou saindo o gol do Alexandre que fez o gol de cabeça, homenageando o pai dele, né? Que foi um grande jogador também no futebol brasileiro, e agora o Vasco tem essa pequena vantagem para o jogo de volta na semana que vem em Curitiba, e o Curitiba precisa fazer 2 gols de diferença para ser campeão da Copa do Brasil. A colocação que vai fazer é essa mesmo, né? 1-0 foi bom, mas foi pouco, né? Pouco, sim, até porque o Curitiba está acostumado a fazer muitos gols jogando em casa, né? Mas uma das coisas importantes foi que o Vasco conseguiu não tomar o gol em casa. Ou seja, se o Vasco chegar e fizer um gol lá no Paraná, a expectativa é de que o Curitiba corra um pouco mais para tentar ser campeão. Lembrando que Vasco-Curitiba, quem for o campeão será campeão inédito. Tá certo, o Alessandro que fez o gol, além de ter o pai que foi jogador de futebol, é irmão do Richarlison, que jogou no São Paulo e hoje está na equipe do Atlético Mineiro. A Copa do Brasil, então, a final fica para a semana que vem. Quem também já está na final e da Libertadores é o Santos Futebol Clube, Gil. O Santos que ontem acabou penando um pouquinho, né? Se bem que o Santos ele abriu o placar aí com um gol marcado pelo Zelov, depois de 15 partidas ficou sem jogar, sem marcar, na verdade, o Zé Eduardo, conseguiu aí sair da fila na hora que precisava. Fez o primeiro gol do jogo, depois de uma falha grotesca do goleiro Barreto, que não diria nem um frango, mas praticamente foi uma granja que aconteceu no jogo do Santos. O Santos fez 2-0, depois tomou um gol de cabeça e conseguiu fazer o terceiro gol com o Neymar. Aí no segundo tempo, o Cerro Porteño foi para cima, acabou pressionando, fez 2 gols e aí depois acabou tendo uma confusão, laser na cara dos jogadores do Santos e o Muricy Ramalho foi agredido, foi atingido com uma pedra e de qualquer maneira o Cerro Porteño não soube perder, não soube levar na esportiva, como dizemos assim. Agora o Santos está classificado para fazer as finais da Libertadores, que vai ser nos dias 15 e 22 desse mês. Lembrando que o Santos ele decide em casa e deve ser no Pacaembu, independente de qual seja o adversário, Vélez ou Peñarol. Então significa que na próxima quarta-feira vai ter uma janela, até que enfim uma semana de descanso para o Santos entre o Brasileiro e a Libertadores, é isso? Exatamente, inclusive até já falaram até que o Santos pode colocar alguns dos seus titulares para jogar, né, numa dessas rodadas que temos no Brasileirão na semana que vem. E aí, como eu disse, é esperar para ver o adversário do Santos na grande final da Libertadores. Tá certo. Outro destaque também na área esportiva para a presença da seleção brasileira, que vai jogar sábado e terça-feira. Sábado vai pegar a Holanda, que tirou o Brasil da Copa, sem o Sneijder, que foi o matador, né? O Sneijder é o grande desfalque da equipe da Holanda, que vem toda completa, né, com os jogadores aí principais, tirando o Sneijder, que sempre foi um destaque aí, era para ser um dos melhores jogadores do mundo no ano passado, mas infelizmente a FIFA não colocou ele na grande final. De qualquer maneira, é o primeiro jogo que o Brasil faz em casa, na era Mano Menezes, né, e tem muitos jogadores como o Fred, por exemplo, que está querendo resgatar os bons tempos. Ele que em 2007 esteve no grupo que estava se preparando para ir para a Copa América de 2008, mas acabou se machucando e de lá para cá ele foi para a Europa, voltou, não teve em boas fases e agora é a chance do Fred tentar entrar na seleção e não sair mais, até porque depois desses 2 jogos o Brasil vai para a Copa América na Argentina. Ok, a seleção está toda convocada. Agora, teve uma notícia envolvendo a seleção que chamou a atenção. O Brasil joga quarta-feira, joga sábado contra a Holanda. Depois joga terça-feira no chamado jogo no Pacaembu, que iria marcar o que vai marcar oficialmente o encerramento da carreira do Ronaldo na seleção brasileira. Só que agora saiu a informação que o Ronaldo pode jogar 5 minutos. Que já uma informação que foi planejada, na verdade, muitas pessoas achavam que ele ia começar jogando a partida, mas até o planejamento que estava sendo feito, que ele ia entrar durante o jogo, ia sair no intervalo e receber uma homenagem. Agora tem essa notícia que ele pode jogar menos tempo ainda, ou seja, é sinal de que o Ronaldo não está preparado fisicamente para poder jogar um bom tempo, porque, como eu disse, ele não ia jogar o tempo inteiro, ele ia entrar durante o primeiro tempo. Agora, estão dizendo que vai ficar menos tempo ainda, um sinal de que ele vai fazer só a médiazinha dele e depois vai sair fora. Só que foi vendido esse jogo como sendo o jogo do encerramento do Ronaldo. Mais de R$1.000 os ingressos para essa partida. E agora a informação que chega é que ele deve entrar aos 40 minutos do primeiro tempo e sair aos 45. Aí brincaram com o torcedor, né?
Com certeza, uma palhaçada, podemos dizer assim, né? O jogo que vai acontecer no estádio do Pacaembu numa terça-feira e assim, e até num dia meio que atípico, porque terça-feira é um jogo de futebol, ninguém está acostumado. Só está acostumado já numa quarta-feira, já numa quinta, final de semana. De qualquer maneira, é a CBF, né? A CBF sempre arranja um jeito de ganhar dinheiro. Tá certo. Saindo do futebol, entrando na Fórmula 1, domingo passado, mais uma vez deu Sebastian Vettel, que ganha tudo na Fórmula 1, é mais um alemão, parece que é o novo Michael Schumacher, e agora a temporada tem sequência nesse final de semana. Exatamente, mais uma prova da Fórmula 1, vamos ver se o Vettel vai conseguir mais uma vitória, né? Que na prova passada tivemos alguns acidentes, algumas coisinhas mais também lá em Mônaco. A gente sabe que o circuito de Mônaco é um circuito difícil de rua e o Vettel conseguiu vencer mais uma vez, vamos ver até quando que o alemão vai ser o líder aí do campeonato. Ok, como informação, pela atual circunstância da temporada, fora o Sebastian Vettel, o Lewis Hamilton é o único que tem possibilidade de tentar ir brigar pelo campeonato. E o começo de temporada, o pior começo de temporada até então para os brasileiros, né? Os brasileiros estão indo de mal a pior, o Márcio Barrichello, como sempre, fazendo algumas coisas erradas, né? Só que dessa vez estão fazendo muito erradas. E aí depois vai ficar um pouco difícil para poder recuperar os pontos perdidos, podemos dizer assim. De qualquer maneira, os brasileiros aí continuam nessa briga aí, mas vamos ver que se vão melhorar. E não adianta reclamar que é carro, porque nessa parte não é carro que está ruim. No final da história, a carreira do Felipe Massa está sendo menos proveitosa do que a do Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello, por muitas vezes, quase chegou aí a conquistar o campeonato. Por muito pouco não conquistou. Além da automobilismo, temos alguma outra informação na área esportiva, pelo Brasil e pelo mundo? Uma nota que foi divulgada essa semana de que o Guaratinguetá podia voltar para a Americana, né? E uma das pessoas que pode ajudar nessa parte é o ex-presidente do Guaratinguetá, o Carlos Zarini. Aconteceu alguns probleminhas na Americana, parece que nos últimos 2 meses o time não rendeu o esperado, né? Agora está disputando a Série B, mas de qualquer maneira pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Grêmio Barueri, que voltou depois que o empresário comprou o time de novo, ele estava em Presidente Prudente, acabou retornando para a sede de Barueri. É esperar para ver, vamos ver. Se acontecer do Guaratinguetá voltar ao Vale do Paraíba, vai ser de novo legal, porque muitas pessoas estavam acostumadas a ver o Guaratinguetá, porque o Taubaté e o São José não conseguem o acesso que a gente sempre deseja. O Guaratinguetá que mostrou que tinha uma boa estrutura, só que pelos resultados, financeiramente e também dentro de campo, não estavam dando resultado, por isso que eles foram para a Americana, e parece que lá também está desse jeito, e dois diretores foram afastados, um deles o Ricardo Navarras, que está ajudando nessa possível volta do Guaratinguetá de Americana para o Vale do Paraíba. Ok, para você ter uma ideia, isso acontece no Brasil. Nós tínhamos um time chamado Barueri, que virou Grêmio Prudente. E agora voltou, nesse Campeonato Brasileiro da Série B, a se chamar Grêmio Barueri. Temos um time chamado Guaratinguetá, que fez todos os acessos até chegar à elite do futebol, praticamente a elite do futebol brasileiro. Esse Guaratinguetá passou agora a chamar-se Americana. Disputou o Campeonato Paulista e está disputando a Série B do Brasileiro. Como já foi destacado aqui, pode voltar a ser Guaratinguetá. Como é que fica a situação do torcedor aí? É um outro caso. E com as informações esportivas, fechamos aqui mais uma edição do RVC Notícias, que promete voltar amanhã com Gisele Godoy, destacando tudo o que é notícia. Um abraço a todos e até amanhã. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional.